Admitam, quando a gente não é o alvo, bem que a gente gosta de uma boa treta de família. Mas ela tem que ser bem contada pra ter graça. Nada daquela amiga fofoqueira que fica se perdendo na narrativa e arrastando a história. Calma, eu ainda tô falando sobre cinema. Oi, eu sou Fabiane e esse é o Projeto 1001. E se por um lado tretas de família são deliciosas de acompanhar, as gravações de festas em que isso acontece, nem tanto. Fala a verdade, quantas vezes você reassistiu o vídeo da sua festa de 15 anos ou do primeiro aniversário do seu filho? Festa de Família, filme sueco e dinamarquês de 1998, dirigido por Thomas Vinterberg, consegue unir esses dois aspectos opostos de uma festa de família. Em outras palavras, ele filma uma boa briga, como se fosse aquele seu tio que acabou de comprar uma câmera de vídeo e agora filma todo o evento e passeio que tiver. Uma família tradicional de classe média se reúne para comemorar os 60 anos do pai. Durante a festa, o filho mais velho acusa o pai de abusos sexuais tanto contra ele quanto contra sua irmã gêmea, que recentemente tirou a própria vida. Aí você imagina que isso criaria uma torta de climão e a festa acabaria por aí. Mas não, eles continuam. E quando finalmente tentam sair, são impedidos por quem quer ver o circo pegar fogo. Assim, acompanhamos a reunião ficar cada vez mais louca, catártica e, consequentemente, violenta. O que seria muito divertido, se fosse agradável de acompanhar. Mas a família, além de mal apresentada, não tem sequer um indivíduo que consegue conquistar nossa confiança, nem mesmo as crianças. E a forma como Vinterberg escolheu filmar não é nada palatável. Com as câmeras mais baratas e leves da época, luz e sons apenas presentes na cena e outras escolhas duvidosas para a maioria do público. Mas calma, o cineasta não era ruim ou maluco. Nem a pessoa que escolheu inserir festa de família nesse livro. A obra é considerada a mais relevante do movimento Dogma 95, um movimento cinematográfico internacional criado pelo próprio Vinterberg e por Lars von Trier, e lançado a partir de um manifesto publicado em 13 de março de 1995 em Copenhague, na Dinamarca, em prol de um cinema mais realista e menos comercial, em um ato de resgate do cinema como feito antes da exploração industrial, de acordo com o modelo de Hollywood. O manifesto apresenta uma série de restrições quanto ao uso de técnicas e tecnologias nos filmes, além de regras quanto ao conteúdo deles. As 10 regras do Dogma 95, também conhecidas como voto de castidade, são: as filmagens devem ser feitas no local. Não podem ser usados acessórios ou cenografia. Se a trama requer um acessório particular, deve-se escolher um ambiente externo onde ele se encontre. O som não deve jamais ser produzido separadamente da imagem ou vice-versa. A música não poderá ser utilizada a menos que esteja tocando no lugar onde se filma a cena. A câmera deve ser usada na mão. São consentidos todos os movimentos, ou a imobilidade, devidos aos movimentos do corpo. O filme não deve ser feito onde a câmera está colocada. São as tomadas que devem se desenvolver onde o filme tem lugar. O filme deve ser em cores. Não se aceita nenhuma iluminação especial. Se há muito pouca luz, a cena deve ser cortada, ou então pode-se colocar uma única lâmpada sobre a câmera. São proibidos os truques fotográficos e filtros. O filme não deve conter nenhuma ação superficial. Homicídios, armas, etc. Esses não podem ocorrer. São vetados os deslocamentos temporais ou geográficos. O filme ocorre na época atual. São inaceitáveis os filmes de gênero. O filme final deve ser transferido para cópia em 35mm, padrão, com formato de tela 4x3. Originalmente, o regulamento exigia que o filme deveria ser filmado em 35mm, mas a regra foi abrandada para permitir a realização de produções de baixo orçamento. O nome do diretor não deve figurar nos créditos. Todos os filmes que recebem o reconhecimento do Dogma 95 seguem as 10 regras estipuladas por Trier e Vinterberg. Para conseguir o reconhecimento, os realizadores devem enviar cópias de seus filmes à entidade que gerencia o Dogma 95 e submetê-los à avaliação. Caso aprovado e verificado que o voto de castidade foi cumprido, os autores recebem o certificado Dogma 95. Honestamente, eu não gosto desse tipo de limitação com regras que nem sempre permitem ao criador oferecer o que a história precisa. Reconheço o movimento como um grito de rebelião contra a indústria, mas esse preciosismo todo não adianta de nada se o filme não conseguir alcançar as pessoas. Se só fizer sentido para o criador e for intragável de se assistir, para que a existência de tal obra? A arte é feita para o mundo.
Infelizmente, esse é o caso de Festa de Família. Tem uma história interessante, uma crítica à sociedade e uma boa treta, mas é difícil de acompanhar, especialmente para o público comum. O especializado ainda consegue fazer um esforço, e essa obra é considerada o maior expoente do movimento. Eu não quero nem imaginar como são as outras. Segue, curte e compartilha esse vídeo com alguém que adora uma treta familiar. E até o próximo filme.